casa. Que a paz de Deus, de Jesus, esteja com todos nós. Quero cumprimentar também os nossos irmãos que estão aí nos assistindo online, através do Facebook Pátria do Evangelho, e também compartilhado com a comunitária Vida Nova. A todos vocês, bem-vindos e também um bom dia. Bem, gente, antes de nós então iniciarmos a exposição desta manhã, convidar a todos então para nós fazermos a nossa prece, levando assim os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a toda a equipe espiritual aqui do Padre do Evangelho que está aqui nos assessorando, nos dando assim a força para podermos fazer essa exposição. Pedimos ao Pai Celestial que nos envolva, que envolva aqui a todos nós, para que nós possamos assim ter esta ajuda para a transmissão desses ensinamentos, e que esses ensinamentos possam nos ajudar na nossa caminhada, na nossa jornada. Sabemos que é difícil, mas perseverantes, nós vamos vencer as nossas etapas, para assim um dia estarmos lá junto do Pai Celestial. Mestre Jesus, pedimos assim a vossa permissão para darmos início a mais essa exposição desta manhã. Se conosco, Senhor, que assim seja. Bem, gente, hoje então nós estamos aqui nesse capítulo 8 da Lei do Progresso, né? Em domingos passados nós já falamos sobre a Marcha do Progresso, nós falamos sobre os povos degenerados, nós falamos da civilização. Já há domingos anteriores nós começamos o progresso da legislação humana. Nós falamos da questão 794 e 795. E hoje então nós vamos dar continuidade, falando então das perguntas 796 e 797. As leis humanas. As leis humanas elas poderiam não existir se todos compreendessem as leis naturais. Então, as nossas leis humanas deixariam de existir se todos nós, então, compreendêssemos as leis naturais, as leis divinas, né? Bastariam a prática dessas leis para que as leis humanas não pudessem existir. Mas sabemos que a nossa sociedade tem as suas exigências, né? A nossa sociedade, a nossa humanidade sempre tem exigências, né? E são necessárias umas leis especiais, né? São as leis humanas para reger a nossa conduta aqui, né? Então essas leis poderiam não existir se todos compreendessem as leis naturais ou as leis divinas, né? Eu só coloquei aqui essas leis para que nós pudéssemos ter essa compreensão do que são as leis naturais e do que são as leis divinas. Aqui estão todas elas, né? Nesse capítulo, do Livro dos Espíritos, com companheiros já deram início falando disso. Hoje nós estamos aqui, na Lei do Progresso. Mais adiante, então, vamos falar Lei de Igualdade, Lei de Liberdade, e Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, você vê que são as leis que nós precisamos ter a compreensão delas, né, para que as nossas leis humanas não existissem. Mas sabemos que nós ainda somos imperfeitos, né, precisamos de regras para nos conduzir, né. Então, na 796, Kardec pergunta para os espíritos: no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Então, gente, no estágio atual que nós estamos, a severidade, o rigor das nossas leis não constitui uma necessidade? Se faz necessário? E os espíritos não responderam. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. O que nós podemos entender por depravada? Falta de moral, né?
uma moral danificada, corrompida, né? Então, uma sociedade que não tem uma moral, certamente vai precisar de leis severas. Infelizmente, essas leis mais severas, se destinam a punir o mal depois do feito, depois de ter acontecido. Há do que lhe secar a fonte. Então, primeiro, essas leis nossas vão punir o depois de acontecido, sem secar a fonte, né? Sem dar todo o olhar para onde começa. Né? E eles continuam, que somente a educação poderá reformar os homens, somente através da educação moral, a educação espiritual, a educação de conhecimentos. Né? Então não precisará mais das leis rigorosas. Se nós tivéssemos todo esse conhecimento, né, se nós formos educados, né, essas leis rigorosas não precisariam existir. O que nós podemos, então, tirar de ensinamento disso? Então, a sociedade que tem sobre os seus ombros essas leis severas, né, que está ali sempre essa lei severa, é porque a depravação domina as suas consciências. Então, porque a falta de moral está dominando a consciência de todos nós. Em lugar do amor, ele vive, né, a violência. Então, ao invés de nós nos confraternizarmos sempre, né, nós vamos estar aí nessa violência que nós vemos em todas as partes do mundo. Né? É de se notar que em muitos países chamados civilizados e desenvolvidos, nós conhecemos tantos, né? As leis são rigorosas. Por que as leis são rigorosas? Por faltarem ao seu povo a educação de sentimentos. Né? Sentimentos morais, sentimentos de paz, de amor, de confraternização, né? Todos esses sentimentos. Né? Então falta a educação desses sentimentos. E esses sentimentos todos vão favorecer o quê? A fraternidade. Todos nós, se tivermos esses sentimentos com nós vamos ser mais fraternos. As leis severas mais se destinam em punir o mal do que secar a fonte, como nós já falamos. Né? Vão, primeiramente, punir o mal do que secar a fonte dos acontecimentos. O livro dos Espíritos, felizmente, né, que diz lá no livro dos Espíritos, felizmente ainda é assim. Né? O que nós podemos fazer para secar essa fonte do mal? Né? Da desarmonia? Novamente, somente a educação tem esse poder. Mas, para tanto, necessário se faz pela ação do tempo, que provoca a maturidade da alma. Como é que nós vamos ter esse entendimento? É através do tempo. Que nós vamos procurando, né, nos educar os nossos sentimentos, para que assim, né, com o passar do tempo, nós vamos ter essa maturidade e procurar ser mais fraternos, mais amorosos, mais caridosos. Para secar a fonte do mal é preciso que exista boa vontade. Né? Se nós não tivermos a boa vontade, né, não vamos fazer nada. Né? E precisamente estar preparado, e ter precisamente o preparo. Nós precisamos ter esse preparo para esse entendimento, para que sentir que o bem como seu benfeitor. O que são os benfeitores? São os espíritos de luz, né, que nos protegem. Está aqui o nosso anjo de guarda, né, que trabalham pelo bem e pelo nosso bem. Né? São os nossos benfeitores. Então, gente, somente a educação, mais uma vez, né, sempre batendo nessa tecla, né, tem condições de interromper as insinuações. Insinuações são coisas, são insinuações. Um instantinho. Insinuações são aquilo que a gente dá a entender, né? Falando umas indiretas, né?
sem falar o que se pode, né? São as insinuações do mal. E é ela, o recurso divino que as influências das almas, é ela então, a educação, né? Porque todo homem dotado de amor, sabedoria, todos nós, se estivermos dotados de amor e de sabedoria, nós estamos voando em pleno céu da nossa consciência, com tranquilidade, que nada nos perturba, né? Então, somente, né, a educação pode nos levar a viver mais tranquilamente, né? É bom e mesmo útil quando os irmãos, quando todos nós, né, nos esforçarmos para se preparar. Nós precisamos estar preparados, né? Retificando assim. Nós vamos nos preparar de que forma? Retificando a nossa vida, mudando as nossas ações, as nossas atitudes, né? Trilhando os caminhos nobres, os caminhos de paz, de amor, de serenidade, né? De amor para o nosso Pai Celestial, né? No entanto, é importante lembrar que as reações contrárias logo aparecem, tentando impedir que se dê ou faça-se a luz. Quando nós procuramos nos modificar, nós procuramos nos retificar na nossa vida, vai ter sempre alguém falando, rapaz, lá não era assim, que ele está se modificando para quê? Ele não era assim, né? Sempre vão ter influências contrárias, né? Para que nós possamos nos elevar, né? Sempre tem isso. Quem já não tentou se modificar e teve ações contrárias, né? A gente tem. Se as leis são severas por dentro de nós, né? Por dentro aqui de nós, quando nós tentamos, nós procuramos, né? Desmanchar a nossa casa velha. Nossa casa já, né, cheia de pó, cheia de coisas ruins, né? Cheia de costumes errôneos. Por fora, o barulho é muito grande, como nós já falamos, né? Quando você tenta, né, vamos modificar, vamos bater o pó, sacudir, mudar, né? O barulho por fora é grande. Porém, todos nós já passamos por esses testes. Né? Todos nós já passamos. No sentido de sermos aprovados no íntimo do coração. Então, você vê, a gente quer tentar mudar e o barulho aqui é grande, né? Pessoas são contrárias à nossa modificação. Mas, perseverar, seguir em frente, né? Buscar cada vez mais essa nossa mudança, né? Que é para o nosso próprio bem. Se quisermos fugir das leis severas, entregamos a nossa vida ao bem coletivo. Fazermos o bem para nós e para todos que estão aí ao nosso redor. Fazer o bem coletivo, que encontraremos a cada passo nosso possibilidades de sermos úteis. Nós sabemos disso, né? A cada passo que a gente der, nós temos aí oportunidades de servir, né? E nessa labuta divina, né? Nessa labuta divina, que nós vamos procurando, né, a nossa evolução espiritual. Nós buscamos, né, a caridade, a fraternidade, né? Então, nessa nossa labuta divina, com pouco tempo poderemos festejar nos corações a descida lá dos planos superiores, a converter a Terra no verdadeiro paraíso. Então, nessa nossa luta, né, como nós já falamos, na labuta diária, divina, onde o ar é o bem que respira o amor. Veja que interessante, né? Onde o ar que nós respiramos, né, respira o amor. O alimento da própria vida. O amor é o alimento da nossa própria vida. Então as leis severas se transformarão em leis mais humanas, em leis cristãs. Veja que como é interessante, né, a nossa modificação, a nossa melhora, essa busca nossa pela nossa evolução moral e espiritual, né? Então, onde nós aqui vamos respirar esse ar do amor, né? E vamos fugir, então, dessas leis severas, né, que serão transformadas em leis
mais humanas em leis cristãs. Quem dera um dia nós possamos estar trilhando esses caminhos, né? Agora, um pequeno resumo. A justiça humana, então, foca no crime, na consequência, no depois. Enquanto a doutrina espírita foca no criminoso, lá na origem. A doutrina espírita vai lá, na origem. E quando a humanidade investir verdadeiramente na formação moral das crianças, é desde lá, formação moral das crianças, né? O crime desaparecerá e as leis severas se tornarão obsoletas, elas se tornarão, assim, sem utilidade, né? Então, gente, desde lá, desde a infância, né, vem buscando essa mudança. Então, vai ser adultos mais civilizados, adultos mais compreensíveis. E assim, né, com o tempo, vão passando gerações, nós vamos nos modificando. Então, na última questão, na 797, como poderá o homem, Kardec pergunta, como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Como é que o homem vai reformar as nossas leis, né? E os espíritos responderam. Isso ocorre naturalmente, pela força mesmo das coisas, a influência das pessoas que o guiam na senda, no caminho, no rumo do progresso. Então, vai acontecendo, né, naturalmente. Não precisa, nós vamos sendo levados a nos modificar, levados pela influência de tudo que nós recebemos, né? Muitas já se reformaram, muitas leis já se reformaram, né? E muitas ainda se reformarão. Nós precisamos o quê? Esperar. Os espíritos esperem. Com o tempo, tudo vai se modificando, tudo vai se melhorando, né? O que nós podemos entender disso, então? Já foi dito em muitas mensagens de diversos espíritos que somente Deus dirige e assiste a sua criação. Deus que nos comanda, que nos dá todas, né, as diretrizes para a nossa vida. Os homens nada fazem sem a permissão divina, sem a permissão de Deus, sem a divina bondade. Então nós somos sempre orientados pelo nosso Pai Celestial. E a reforma das leis humanas se processa de acordo com o progresso dos homens, né? Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo, logicamente, as leis que eram lá no passado, hoje já não são mais, tem novas leis, né? Então tudo vai se modificando com a nossa melhora, com o nosso progresso. Então, à medida que as almas melhoram, as leis vão tomando novos cursos, novos rumos, né? Como eu já falei, como meios de corrigir e orientar as criaturas para a nossa correção e a nossa orientação. Então, tudo vai se modificando. Veja que interessante. Usando o raciocínio, usando a nossa inteligência, é fácil concluir que não se podem fazer leis perfeitamente espiritualistas, no estágio atual que nós aqui estamos, né? Nas bases do amor e da caridade. Então, não é fácil nós concluirmos que não se pode fazer essas leis. Por quê? Para que aquela que hoje se entende como uma geração perversa, né? Uma sociedade corrompida, falta de moral, como é que eles vão entender isso, né? Quer ver? Eles não iriam entender os objetivos desse amor, que somente os anjos vivem, por estarem libertos do orgulho e do egoísmo. Nossa sociedade nós ainda não libertamos do orgulho e do egoísmo, né? Porque sempre alguém fala, os expositores falam, é a chave, é o nosso mal, né? É o que está ali, sempre
fazendo com que a gente faça as coisas erradas. Nós ainda somos orgulhosos, egoístas. Já modificamos, já melhoramos? Com certeza. Mas ainda existe dentro de nós porque nós somos imperfeitos. Né? As leis dos homens são analisadas pelos espíritos antes que se transformem em decreto. Então, as leis, quando vão ser feitas, elas são já analisadas pelos espíritos. Né? Porque antes que os homens sintam a necessidade de fazer essas leis, a espiritualidade superior já havia se preparado para tais empreendimentos. Veja que interessante, né? Eles se preparam, né, para nos ajudar. Veja que, né, como que são as coisas, né? Devemos desejar somente o bem das criaturas, sempre, né? Mas sabermos esperar a sua maturidade sem aflição. Cada um no seu tempo, né? Nós precisamos esperar, né? Cada um vai crescer de acordo com o seu tempo. Não vamos ficar aflitos, né? Cada um, né, vai se melhorando conforme tem esse entendimento, né? Enquanto houver na Terra almas violentas e primitivas, ou ainda ligadas ao primitivismo, as leis acompanham seus sentimentos por justiça. As leis vão sempre acompanhar, porque ainda que existem essas almas violentas, né, primitivas. Então, as leis vão acompanhar essas pessoas que estão nessa condição, né? E sempre por justiça. Ao espírito mais elevado, que se dispõe a ajudar as criaturas, ainda que com a própria vida, a humanidade sempre cobra caro. Estão ali sempre cobrando, né? Pela incompreensão dos que vivem ligados à Terra. Pessoas que vivem somente aqui, só na Terra, no materialismo, né? E tomado pela posse de uma ilusão, de uma felicidade passageira. Eles pensam que estão aqui felizes para sempre, né? Não sabem o depois, né, de tudo aquilo que aqui, as nossas ações, as nossas atitudes, né? Então, somente aqui, dessa ilusão, dessa felicidade. Então, Jesus veio à Terra não somente para reformar as leis humanas, mas para mudar tudo na face do planeta e deixar como o fez. O traço de esperança em todos os corações. Jesus veio aqui nos ensinar o amor e nos dar essa esperança. Esperança de que forma? De que existe o céu onde todos podem herdar o seu lugar. Nos deu toda a nós a oportunidade de nós buscarmos um espaço melhor para todos nós, né? Porque a porta da felicidade existe. A porta da felicidade existe aqui na consciência de cada um de nós. Basta nós querermos, né? A felicidade existe. Aqui são momentos felizes, mas buscamos a felicidade, né? Que não é, nós já sabemos, a felicidade não é deste mundo, né? É lá no mundo espiritual. As reformas das leis humanas não se processam com violência. Não adianta ser violento, elas não vão se processar dessa forma. Elas têm um segmento gradativo. Elas vão se reformando, como já falamos, de acordo com a evolução da sociedade, de acordo com a evolução de cada um de nós. Né? Quem de boas intenções desejar implantar leis como se a Terra fosse um mundo venturoso, seria bom, né? Na Terra termos esse mundo bem venturoso. Né? Também não vai conseguir. Por que eles não vão conseguir? Porque tanto o povo sofre com as trevas, sofre com a falta de luz, como com a luz em demasia. Então, essa luz em demasia, nós ficaremos ofuscados. Não iríamos compreender, né, essa luz, né?
Então, tanto lá como cá, né, não tem como. Tem que ter ali o equilíbrio. Né? Lembremos que Paulo nos concita, Paulo nos estimula a dar graças em tudo. Agradecemos por tudo. Toda hora, todos os dias, devemos agradecer por tudo aquilo que nós somos, que nós temos. Né? Porque a filtragem das leis humanas está sob os cuidados de Deus. Tudo está sob os cuidados de Deus. Né? Através dos seus agentes de luz, através dos bons amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, essas leis são filtradas, né, por eles. E não nos esqueçamos dessa verdade que se irradia em todos os mundos. Essa verdade, né, que está tudo sob os cuidados do nosso Pai Celestial. E se irradia em toda a humanidade. Um pequeno resumo dessa questão. A pergunta 797 nos mostra que as leis de uma nação são um reflexo direto do nível moral do seu povo. Nós já falamos. Né? Que as leis dessa nação são um reflexo da evolução de cada um. Né? Conforme a humanidade melhora, conforme então nós vamos melhorando, suas leis obrigatoriamente acompanham essa evolução. Como já falei, né? Leis que foram feitas lá anos atrás, hoje não, porque tudo se movimenta, tudo cresce, tudo evolui. Bom, gente, então era isso que eu tive a passar nessa manhã. Espero aí ter a compreensão de todos, né, que possamos então ver essas nossas leis, né, e nos focarmos nas leis divinas, nas leis de Deus, que nos dá, né, essa oportunidade de crescimento moral e espiritual. Muito obrigado a todos.